Eu sou César Moreira, sommelier de cerveja, apresentador do programa Harmonizando com Cerveja, e eu trago aqui pro Hora Serva aquele bate-papo de boteco. A gente vem pra cá pro estúdio e tem sempre convidados excelentes. Antes da gente continuar, eu vou pedir para você seguir a gente, dar o teu like, e hoje vou apresentar dois convidados sensacionais, Maurício Manfrini e Paulinho Gogó. Muito obrigado pela presença. E aí, César, beleza? Tudo beleza. tranquilo. Eu, Maurício Manfrini, Fato Venéreo, Paulinho Gogó, né? Fechamento. Muito honrado com as duas presenças. Vou começar conversando com o Manfrini. Cachê duplo, hein? Ah, lógico. Tem que ser duplo. A produção já tá avisada sobre isso. Tá certo. O Obrigado. Manfrini não bebe, tá com um copo d'água, mas aqui no boteco, nem todo mundo que vem pra beber. A gente vem pra conversar e conversar, eu sei que você gosta. Exato, pra prosear, né? Manfrini, me diz uma coisa, eu tava vendo a tua história. Normalmente o cara tem uma veia artística. Você tem várias veias artísticas. Começou até com composição de trilha para peça infantil. Sim, sim. Ator de peça infantil, comediante. Então, são várias inspirações diferentes, várias fontes diferentes. Como que isso começou a florar na tua vida? Eu não sei nem se foram inspirações, cara. Acho que foi necessidade mesmo. Eu tive que criar as minhas oportunidades, entendeu? Então, tudo que era relacionado à arte, né? Como eu fazia teatro infantil, eu comecei a saber que essas peças infantis, né? A Bruxinha que era boa, por exemplo, foi a primeira que eu fiz, tinha uma trilha sonora. Eu falei, cara, como eu tocava violão, eu falei, eu acho que eu vou fazer trilha sonora. Comecei a fazer umas músicas. Aí comecei a fazer um curso de teatro. E que ia ter uma montagem no final. Aí eu fiz a composição das músicas, entendeu? Era uma peça que era uma ilha. E nessa ilha, uma ilha de pescadores. E tinha umas trilhas sonoras. Cada cena tinha uma trilha. Então eu fui compondo essas trilhas sonoras. E comecei a me embrenhar para produção de teatro, fui me aventurar e passei a interpretar, fazer os personagens. Cara, mas isso tudo foi necessidade, procurando oportunidade de me estabelecer na profissão, que é muito difícil, que se fosse fácil todo mundo, né? Todo mundo conseguiria, mas é muito difícil. Mas quando a gente quer alguma coisa que a gente acredita naquilo, acho que a gente, se insistir, se perseverar, a gente acaba conseguindo. E graças a Deus aí eu consegui caminhar um pouquinho. Mas apesar da necessidade, tem que ter a versatilidade, porque quem olha o Paulinho Gogó, ele tem um perfil, dentre outros personagens, não é só o Paulinho Gogó, a gente fala mais dele, porque talvez ele seja o mais conhecido, claro, né? Mas daí para uma trilha sonora, para peça de teatro, para peça infantil, não é só querer, tem que ter uma versatilidade. Mas nessa época não existia o Paulinho Gogó ainda, né? Não era nem profissional ainda do teatro. Eu fiz... A Bruxinha que era boa, depois comecei a fazer curso de teatro, e aí comecei a fazer umas peças infantis e fui fazendo as trilhas sonoras. Quando eu fui para a Rádio Tupi, comecei a fazer a Patrulha da Cidade, que é um programa policial ali você humorístico. Começa a aparecer, né? Ali você começa aí a o se Rio de destacar. Janeiro inteiro começou a saber, né, quem era Maurício Manfrini, que fazia a Patrulha da Cidade. A voz começa a ficar marcada, né? Na patrulha, não existia Paulinho Gogó ainda. Não, mas a voz a tua voz, que eu quero dizer. Nem tanto, não. Porque eu não falava na patrulha, eu não falava com a minha voz, desde que eu tô falando contigo. Tá. Eu fazia voz de criança, velho, pai de santo, bicha, polícia, ladrão. Então, quando eu comecei a falar com a minha voz, foi muitos anos depois. Então, eu sempre fazia esses personagens. Só que dentro da patrulha, tinha as trilhas, né? Da patrulha, as musiquinhas, as vinhetas. Eu comecei a desenvolver na Rádio Tupi as vinhetas da Patrulha da Cidade. Algumas vinhetas, né? E isso foi eu não sei se claro, né? Isso depende de mim, do talento que eu tenho pra música. Eu não sou um bom executante. Eu não sei, eu toco violão, toco piano, contrabaixo, bateria, mas tudo pra compor. Eu não sou um bom executante, entendeu? Eu toco piano pra poder fazer as melodias. E depois dessa melodia pronta, eu mando pro Nilo Pinta, que é um amigo que é arranjador, aí eu passo pra ele a ideia, ele vai, e com aquela concepção que eu passei pra ele, ele vai e faz o arranjo, e aí a música fica pronta. E foi assim também quando eu fui pra Praça é Nossa.
Faço as minhas músicas, né? Bate palma, aqui comigo é só vitória. Quem não tem dinheiro conta história. Se liga em mim que comigo o negócio é sério. Tudo que eu falo é fato venéreo. Eu fico contando história quando eu chego aqui. Meu nome é Paulinho Gogó, não dou ponto, sei não, o negócio é sorrir. Tem essas músicas, tem as músicas dos outros personagens da praça, da Nina, do Matheus Ceará, do João Plenário, deputado João Plenário. Então eu fui fazendo todas essas músicas. Através dessas músicas que eu fiz para os personagens da praça, eu comecei a fazer para as trilhas sonoras das novelas do SBT, que aí são trilhas incidentais, ou seja, não tem a parte cantada, são só trilhas que compõem a cena da novela. De uma cena triste, entra uma trilha sonora instrumental de fundinho, uma cena animada, entra uma trilha animada. Então eu tenho mais de 300 trilhas junto com o Nilo Pinto no SBT, novela Tiquititas, Carrossel, Cúmplice de um Resgate, Carinha de Anjo, e tem mais uma lá que eu não lembro o nome da novela agora, mas tem umas 300 trilhas. Só que uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Comecei fazendo trilha para teatro infantil, depois para rádio, depois para peça, depois para Praça é Nossa, depois para novela e assim por diante. Mas é uma baita versatilidade para você conseguir desenvolver ali. Claro. É muito legal, né? E quando, voltando um pouquinho ali na rádio, quando você falou que você fazia vozes de vários personagens diferentes, uma baita escola também, né? A minha grande escola foi a rádio. Foi o rádio, que isso daqui onde a gente está é uma extensão do rádio, né? Sim, claro. Então eu fiquei 21 anos, pouco tempo, fiquei 21 anos na Rádio Tupi, na Patrulha, e foi onde eu pude exercitar, aproveitando as oportunidades, né? Também não adiantava nada eu ter as oportunidades, eu criar minhas oportunidades, e se eu não fizesse nada para que essas oportunidades valessem a pena, não adiantaria nada, entendeu? Então eu fui me especializando em cada coisa, na rádio, nas vozes, né? Como eu sou carioca, eu não tinha facilidade, eu não tinha sotaque nordestino, não sabia fazer. E aí eu ia pra Feira de Caxias aos domingos, né? E ficava lá, naquelas bancas dos feirantes lá. E quando eu percebi que o cara era nordestino, eu chegava e pedia uma informação. Homem, onde é que fica a rua Brigadeiro Lima e Silva? Aí o cara, ixi, fica lá. Quando eu percebi que ele não estranhava a minha pergunta, você tá entendendo? Eu ia treinando com os próprios caras da feira. Então eu fui elaborando isso também, porque como eu não sou nordestino, não convivia muito, né? Não tinha esse contato, eu não tinha essa facilidade de fazer. Então eu ia para as feiras, eu andava nas ruas, ficava nos botequins para poder pegar os sotaques, né, dos personagens que eu usaria na Patrulha da Cidade. E esse foi um laboratório que eu fui fazer. Então eu tive a oportunidade, mas se eu não me empenhasse, eu talvez não desse certo. E tem que ter sensibilidade, senão fica caricato, né? Fica muito forçado, né? Então essa sensibilidade de saber, de achar o ponto, tem que ir pra lá, né? Tem que vir e ouvir, treinar. Ficava em casa sozinho, na frente do espelho, treinando. Passava trote pra algum amigo, com o sotaque que eu ia fazer na patrulha. Então, se a pessoa entrasse no assunto e se deixasse dominar, eu sabia que tava... Se ela não reconhecesse a minha voz, eu falei, opa... No começo eu fazia uma voz, ô João, eu queria falar contigo aí, João. O cara, fala, Manfrini. Aí eu falei, pô, então não tô fazendo direito ainda. Tem que procurar um jeito de diferenciar. E foi assim que eu fui fazendo. Como que tem essa transição? Porque aí, apesar do alcance da Rádio Tupi ser muito grande, se entrar numa rede de televisão como o SBT é um passo. Antes do SBT, eu fui pra Globo fazer com Chico Anísio. Aí olha só. Na escolinha, né? Chico Anísio, imagina. Olha a aula. Não era nem uma escola, né? Uma faculdade. Eu fazia a patrulha e aí eu criei o personagem, o Paulinho Gogó. Que começou a dar certo. Nasce ali. Por causa da necessidade, eu percebi... Olha só, quando eu criei as minhas oportunidades, ninguém me pediu para fazer o Paulinho Gogó. Eu percebi que o GG, saudoso Juarez Getirana, apresentador da Patrulha, ele dava a Patrulha era de 12h a 1h. 5 minutos antes de acabar o programa, ele dava o carnê social, que era aniversário de algum ouvinte, mandava um alô para algum ouvinte, e era um negócio. E eu percebi que o aniversário, quando você dá um aniversário na rádio, se a gente mandar o parabéns aqui para dona Maria Joana da Silva, lá de Xerém,
esse aniversário é exclusivo dela. O ouvinte de Maricá não conhece a Dona Maria Joana, então isso não é atraente para as pessoas que não conhecem a Dona Maria Joana, e a Dona Maria só é atraente para eles. Eu comecei a perceber que um personagem ali dando esses aniversários poderia, né, ficar mais atraente, porque eu falei, se eu colocar um pouco de humor dando o aniversário de alguém, a pessoa que não tem nada a ver com aquela pessoa, né, que tá fazendo aniversário, pode se divertir também. E foi isso que eu fui fazendo. Aí criei o Paulinho Gogó, que contava uma história, antes dava o aniversário, fazia uma brincadeira. Ô, seu João, parabéns pro senhor aí, seu João, completando 25 anos de casamento. Parabéns aí, guerreiro. Seu João, hoje o senhor está aniversariando de casamento, mas quando o senhor fizer aniversário de idade, o senhor está com 60 anos, quando o senhor fizer 61, vou mandar uma torta de mandioca para o senhor comemorar. Então, quer dizer, isso daí, as pessoas começaram a se divertir com o aniversário dos outros, entendeu? Sim. E aí o personagem depois contava uma história, e o personagem começou a criar identidade com a patrulha. E aí um dia uma produtora do Clóvis Monteiro, Valéria, falou, Manfrini, vai estrear o programa do Wagner Monte na CNT. Você não quer lá dar uma entrevista na estreia? Falar da tua carreira? Eu falei, vou, beleza. Cheguei lá, o Wagner Monte me entrevistou. Só que antes, hoje o personagem é caracterizado. Antigamente não, era só na voz, né? Na rádio não existia nem internet direito. A rádio não tinha câmera. E aí o Wagner Monte falou, você faz além do teu trabalho de teatro, essas coisas, você faz um personagem na rádio, né? Eu falei, faço. Como é que é? Eu falei, mas, eu não tô caracterizado. Não, faz só um pedacinho. Aí fiz uma brincadeira com ele no palco, era um programa ao vivo, e no final ele me chamou, falou, olha, você não quer fazer o Paulo... Era Paulo Tantã na época, Tantã de pagode. Uhum. Você não quer ficar fazendo o Paulo Tantã aqui no programa, na CNT? Programa Na Boca do Povo, na CNT, isso em 1999. Eu falei, Wagner, mas como é que eu vou fazer? Eu trabalho na rádio? Não, o programa aqui é 5 horas da tarde. Dá pra você fazer lá e vir pra cá. Eu falei, tá certo. Eu falei assim, como é que vai ser? Você vai me contratar? Você vai me pagar alguma coisa? Só pra eu saber. Ele, cara, eu não vou te dar um centavo. Você não vai comprar uma caneta com o meu dinheiro. Brincando, né? Brincando, mas falando sério, que realmente ele nunca me deu nada. Mas aí eu entendi aquilo como uma oportunidade, sempre criando as minhas oportunidades. Eu falei, tá certo, Wagner. Então eu topo, porque você vai me pagar muito mais do que você imagina. Ele falou, como assim? Eu falei, um dia eu te explico. Ele falou, tá bom. E outra coisa, quando aparecer uma oportunidade pra você, Manfrini, legal, melhor que aqui, você pode ir que eu te dou toda a liberdade. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a fazer o programa. Ele falou, faça o que você quiser fazer. Só não me interrompa quando eu estiver falando sério. Se você for um assunto sério, você não me interrompa, porque aí você vai entrar com uma brincadeira em cima do assunto sério. Perceba que quando eu estiver brincando, quando eu estiver me zoando, que ele se zoava muito, né? Uhum. E aí ele falou assim, você fica na plateia, quando você quiser, como se você fosse um espectador. Você me chama e a gente faz a brincadeira. E aí eu falei, eu tomei aquela dica, né? Pô, teve um dia, cara, que ele tava brincando com a perna mecânica dele, ele sempre brincava muito, ele falava, nossa, minha perna hoje tá coçando demais, ficava coçando a perna mecânica. E eu entendi aquilo como, falei, pô, agora tá um momento descontraído. Deu a deixa, né? Aí deu a deixa, eu gritei da plateia, ô Wagner! Aí, Paulo Tantã, o que você quer? Falei, tu sabe por que tua perna mecânica é lisa? Ele, não, por quê? Eu falei, que a Sônia Lima... Aí ele falou, sai daqui. Sai. Chamou o segurança dele, um miúdo, que tinha 2 metros de altura. Miúdo, tira aí. Só que nessa hora, cara, eu falei, porra, acho que eu falei merda. Puta merda. Aí fiquei todo preocupado. Falei, puta merda, acho que o cara ficou puto, né? Falei merda. Aí saí do programa, me tirou. Quando acabou o programa, fui falar com ele pra pedir desculpa. Falei, porra, Wagner, você desculpa. Ele, de quê? Não, cara, que ela foi fazer a brincadeira. Falei, meu irmão, é isso que eu quero, ficou do cacete, é isso mesmo. Vá, brinca. Aí ele começou, aí eu falei, pô, graças a Deus, achei que o cara tava puto. E aí eu comecei a ter essa liberdade. Dando mais liberdade, né? De brincar nos momentos certos. Sim. Em 99, quando foi início de 2000, e aí eu fui chamado pra fazer a escolinha do professor Raimundo. E aí fui agradecer a ele. Falei, lembra que eu te falei que você ia me pagar muito mais do que um salário? Ele, lembro. Por quê? Eu falei, pô, eu tô indo pra escolinha do professor Raimundo, né? Pô, eu aprendi muita coisa aqui contigo, então eu quero te agradecer. Ele, pô,
pô, cara, que maneiro. Quer dizer, então o que ele me deu em 9 meses foi muito mais do que se ele me pagasse um salário e não me desse a oportunidade de fazer as coisas ali com ele no programa, entendeu? Então, mais uma vez eu falo, eu fui procurando as minhas oportunidades. Aí depois escolhendo o professor Raimundo. Aí muita exposição, só né? Fera, bicho. Sim. Nunca imaginei. Imaginava, mas nunca não achava que um dia tá trabalhando do lado do Rogério Cardoso, meu colega de cadeira aqui do lado, com o Rogério Cardoso, Fafi Siqueira, saudoso de Cro, Tom Cavalcante, Berta Loran, Lúcio Mauro, só fé. Ali eu aprendi, irmão. Mesmo que eu não quisesse, eu ia aprender, obrigado. E ali timing também, né? Porque os caras saíam completamente do script, e era um monte de coisa. Mas como eu trabalhava já com improviso na rádio... Sim, claro. Foi só passar pra televisão que dali. O Chico um dia falou, você tem mais alguma coisa além do roteiro pra contar? Eu falei, tem. Então eu vou te chamar depois do fulano de tal. Aí me chamava... E largava. E largava a autonomia ali. Aí fui... Cara, então eu fui aprendendo só colava. O meu truque eu sempre colei com quem sabe mais do que eu. Eu sempre quis ser o mais burro da mesa. Entendeu? Eu sempre quis ser o mais burro da mesa. Tem mais a aprender, porque eu aprendo mais. Se eu for mais inteligente da mesa, eu não vou aprender nada, entendeu? Então, sempre quis ser... Mas uma hora você tem que ser pra poder passar pros outros aquilo que você aprendeu também. Não, tô falando assim pra poder aprender. Claro, sempre, no começo, se o cara sabe mais do que eu vou colar nele e me ensina. Eu não sei como é que eu faço pra aprender, como é que é isso, né? Eu sempre pergunto. Não, eu quis fazer esse comentário porque, lógico, você tava chegando ali no momento, porra, tem caras ali de 40, 50 anos de carreira, né? Tipo, Berta Loran, não sei quantos anos ela tinha quando você chegou 60 anos de carreira. Pois é, entendeu? Então é lógico que você vai aprender muito, mas quero dizer o seguinte, daqui a pouco, eu não sei se já acontece isso ou não, acontece. Mas das pessoas me procurarem. Tá porque tá começando, quer aprender com você. E aí, o que eu faço? Tudo que eu aprendi, eu passo pra eles, porque conhecimento só serve se você passar pra alguém. Se você não passar o teu conhecimento, então não serve pra nada. Então, eu fui entendendo isso. Eu tô falando assim, se eu for abrir uma empresa de engenharia, eu quero sentar na mesa de pessoas que sabem de engenharia, mais do que eu, entendeu? Então, se eu sentar na mesa de pessoas que não sabem nada de engenharia, eu tô na mesa errada. Sim. Então, eu fui aprendendo com essa galera. E aí, quando fui pra Praça é Nossa, fiquei 17 anos na Praça é Nossa, cara, e aí Moacir Franco, Saulo Laranjeiro, deputado de um plenário, Canarinho, Carlos Alberto, aí só avião também, Golias, cara. Cheguei a dividir camarim com o Ronald Golias. Eu ficava olhando pro cara assim e falava, cara, tô sonhando, não tô aqui. E pedi conselho pro Ronald Golias. Ele fala, não, faz assim, faz isso. Não conta aí, não conta dessa maneira, conta dessa maneira. Pô, você tá maluco. Agora, Carlos Alberto, quem falou foi o Manfrini, né? Porque Paulinho Gogol fala Casalberto. Casalberto. É outro nome. É o fechamento, Casalberto. Agora, ali é uma curiosidade minha isso. O Carlos Alberto sabia tudo que você ia falar... Porque, assim, é realmente curiosidade minha. Porque se ele sabia, eu acho que a maneira como você apresentava surpreendia ele. E se de vez em quando você falava alguma coisa que ele não sabia, porque as reações dele são muito espontâneas. A gente via, assim, que ele realmente estava se divertindo e tá ali contracenando com você, né? No começo, ele sabia. Porque quando eu entrei pra praça, em 2004... os roteiristas, o Magalhães Júnior e o Valezinho, eles mandavam um roteiro pra mim, certo? Eu lia, mexia pra colocar na embocadura do personagem, dava uma arredondada e mandava de volta o roteiro pra eles aprovarem. Beleza, então o Carlos Alberto decorava as perguntas que ele ia me fazer. E eu ensaiava com ele antes no camarim. Então ele sabia. Com o tempo... aconteceu o que aconteceu na escolinha do professor Raimundo. O Carlos Alberto, não, conta as tuas coisas. Eu comecei a contar as minhas coisas. E aí a gente entrava no voo cego. Né? Ele não sabia o que eu ia falar. Então eu entrava com uma história e por várias vezes pegava ele desprevenido. E aí era divertido demais, cara. Acho que o mais engraçado é quando a gente recebe, não vendo na televisão, mas quando recebe... aquele recortezinho. O recortezinho assim, não, isso não pode ir não, isso não pode ir não. Porque eu dava a entender que eu ia falar alguma coisa absurda e ele se divertia, porque às vezes, até hoje, né, eu uso muita analogia pra falar, né? Ah, sim, claro. Igual eu falei brincando aqui fora do ar, falei, não, hoje eu vou entortar a portinha da gaiola da nega. Sim. Tu já sabe o que quer dizer. Claro. Entendeu? Então eu comecei a... Mas a frase fica suave, fica leve, né? Mas eu comecei a achar divertido fazer dessa maneira. Com certeza. Ontem eu fui jogar bola, maluco. Aí, tive um torcicolo no joelho.
Tive erupção nos minúsculos e nas ligaduras. Tu entendeu Sim, tudo que eu quis dizer? claro. Então eu comecei a curtir essa maneira do personagem falar. E comecei a me preocupar em falar dessa maneira. Né? E às vezes eu ouço uma pessoa falando assim, na rua, pô, você viu lá aquele acidente, cara? Que catástrofe que aconteceu. Aí eu ouço aquilo, é catástrofe, mas eu pego aquilo e vou jogando no personagem. Uma vez eu saí da Rádio Tupi, era na Rua do Livramento, e eu tinha que ir no centro da cidade. Eu falei, pô, vou deixar meu carro aqui. Pra estacionar no centro da cidade é complicado. Eu tinha que ir lá e voltar rápido. Peguei o 127. Antigamente os ônibus, a gente entrava pela porta traseira e saía... entrava, saía pela dianteira, não é isso? Isso, passava pela a roletinha ali. Então, isso. eu entrei pela porta traseira, passei pela roleta e logo depois do trocador, tinha aquele banco alto, mais alto, dos dois lados. Sim. Eu sentei ali, na minha frente tinham duas senhoras conversando. Foi assim que eu tinha criado o personagem. Aí uma falou pra outra, cara, eu sentei, uma falou pra outra assim, não tava me vendo não, tava atrás delas. Ah, tô tão feliz, Cremilda. Aí a Cremilda falou assim, feliz por quê? Ah, que a felicidade da vida da gente é o nosso filho, né? Assim, o filho da gente é a coisa mais importante, cara. E com muita dificuldade eu coloquei o Claudinho pra estudar inglês. Rapaz, não é que o menino já tá falando inglês flutuante? Então, eu ouvi o flutuante. É fluente. Uma frase do... Ela queria falar fluente. Claro, aí eu falei, pô, vou colocar isso pro Paulinho Gogó. Frase típica. Paulinho tá estudando inglês, maluco. O moleque já fala inglês flutuante já, entendeu? O verbo to be... O verbo to be ele aprendeu. O DC ele não aprendeu ainda não. Então eu fui colocando o personagem, que é muito malicioso, que é muito sacana, mas fui colocando ele meio que infantil. Por quê? Porque eu comecei a perceber que as crianças gostavam muito do personagem, que é uma herança da escolinha do professor Raimundo, que passava às 5 horas da tarde, e onde eu fiz muitos shows em circo na época que eu fiz a escolinha do professor Raimundo. Então eu comecei a perceber que o personagem também era querido por muitas crianças. E aí eu fui aproveitando, me divertindo com o jeito do personagem falar, né, com essas analogias, e também fui ficando tranquilo, porque a criança, se quiser perguntar pro pai, o que ele quis dizer que é entortar a portinha da gaiola da Nega Ju? O pai não precisa responder o que o pai entendeu. Ele pode falar, não, é que a mulher dele tem uma gaiola e ele amassou a porta da gaiola. Ah, entortei o percurso da girafa com a Nega Ju até 5 horas da manhã. Pai, o que ele quis dizer? Não, que ele foi no jardim zoológico e aí pegou o pescoço da... Você tá entendendo? Então, eu fui criando essas analogias e essas analogias não tiravam o entendimento da história. Então isso fui levando para esse percurso todo da minha carreira. E o Carlos Alberto às vezes se divertia com o jeito de falar, né? Porque piada o Carlos Alberto... né? Piada como o Carlos Alberto já conhece todas. Chico Anísio já conhecia todas as piadas. E esses caras, quando trabalham muito tempo em televisão, com humor, mesmo que ele não conheça a piada, pela experiência dele, se você entrar com uma piada nova... que ele não conhece, pela experiência ele já sabe pra onde ser, ele já deduz, entendeu? Ele já mata a piada antes. Então eles riam, o Chico Anísio ria do jeito que o personagem falava, o Carlos Alberto ria do jeito que o personagem contava. O Carlos Alberto deu uma rabiscada hoje à noite, nós tava cansado demais, Nega Juju tava com saudade, rapaz. E aí quando ela liberou as entrefolhas, nossa senhora, chorei o branquinho na hora. Então olha um monte de coisa que eu falei sem falar um palavrão. Sim. Não que eu não fale palavrão. Não, claro. Eu falo. E também me divirto. Praça, né? E também me divirto com quem fala, né? Sim. Isso é só um estilo de trabalho, né? Não é uma crítica quem fala, não. Claro. Eu vou em shows de humoristas amigos meus, cara, os caras falam barbaridades e eu morro de rir. Né? Mas também é um tipo de apresentação quando você tá num show à noite, num lugar que o cara vai até lá pra te ver. E outra coisa na Praça Nossa, que apesar de ser do horário, vai ter televisão. Mas é televisão, né? Vão ter cortes que adolescentes vão ver, crianças vão ver. E eu acho perfeito isso, o que eu acho mais legal no Paulinho Gogó é justamente isso. Ele falar um monte de sacanagem, um monte de brincadeira tudo de uma maneira que fica leve. Exatamente. É mais ou menos assim, letra de forró, né? Letra de forró tem um monte de letra ambígua ali. Duplo sentido. Exatamente, com um duplo sentido que o cara quer falar uma coisa, mas ele faz de outra maneira que fica mais leve, né? Uma vez me chamaram a Furacão 2000, me chamou pra gravar um funk, que eu tinha feito uma letra de funk, eu tinha feito uma letra de pagode. E aí pediram para transformar em funk, Serginho Loureiro, que era um operador da Furacão 2000. Aí eu fui ver, que era assim,
Era pagode, virou pra funk. Mexe tudo, minha nega, mexe tudo sem parar. Vai mexendo o dia inteiro, vai mexendo até entrar. Preste muita atenção, vai mexendo com carinho. Mexe tudo, minha nega, pra entrar no buraquinho. Mas eu não vou ficar de fora, isso vai me levar à loucura. Enfia logo a chave no buraco da fechadura. Então, quer dizer, vai levando pra um caminho e na realidade é outro. Então, eu fui descobrindo isso. Porque eu achei divertido fazer dessa maneira. É divertido, claro que é, senão não fazia o sucesso que faz. Mas uma das formas dele ser divertido é ele ser leve. E eu não discordo de você. Você vai num show à noite e o cara fala palavrão, também é engraçado, mas tem o seu momento. Eu acho que são momentos diferentes e eu acho que isso foi muito sábio da sua parte, saber fazer de uma maneira mais leve para um determinado programa, que era pra ser nossa, e ter os outros shows, não, mas faz com uma outra... show, assim, no meu caso, o show também, meu show... Também tem essa pegada. Também tem essa pegada, porque senão eu frustro o cara que me viu na televisão. Eu falo, ué, caramba, na televisão o cara segue uma coisa que fala de outro jeito, então eu segui esse mesmo formato de fazer o show. Mesmo no teatro, você pode pegar um pouquinho mais, né, salgar um pouquinho mais, mas eu não mudo o estilo na televisão e no teatro. É sempre o mesmo estilo. Cara, mas eu fui no show, por exemplo, assim... Mas os CDs do Costinha, por exemplo, eram... Costinha. Era impossível passar aquilo na televisão. Ele tinha que ter um bom filtro ali na hora de passar. Ali, Toledo. Era muito diferente. Ele tinha que mudar bastante. Tinha que mudar bastante, porque realmente era muito, né? A gente estava falando de você não mudar muito o seu perfil de show. A gente deu alguns exemplos de alguns caras que precisavam mudar, o tempo era outro, então não dava para manter. Mas essa questão do improviso, do fugir do roteiro, você também leva isso para os seus shows? No show, eu tenho o esqueleto do show, né? Que é o começo, meio e fim. Mas, claro, dependendo do andamento do show, às vezes alguma interferência de alguém da plateia, então eu posso fazer, assim, improvisar em cima daquilo, né? Porque o improviso, cara, é muito particular. Uma vez eu tava na praça, gravando com o Carlos Alberto, eu tinha acabado de entrar em cena, falando no telefone com o Biricutico, coisa e tal, aí cumprimentei, Carlos Alberto, meu fechamento. Aí passou a esposa do Alexandre Frota. Passou a esposa do Alexandre Frota, assim, e quando eu vi ela passando, eu falei, ô, terra boa pra plantar mandioca. O Carlos Alberto, ele não tava esperando aquilo. Ele quase morreu de rir por causa do termo. Então, a surpresa, ela é muito mais, como é que eu falo assim? Ela é muito mais atraente pro humor, entendeu? Pegar o cara de surpresa, é igual a plateia é pega de surpresa o tempo inteiro. Sim. Então, uma vez o Carlos Alberto, isso muitos anos atrás, o Carlos Alberto tinha separado da esposa dele, da segunda esposa, e ficou 2 anos separado. E eu fiquei sabendo, eu descobri que ele tinha voltado, mas não tinham assumido ainda que tinham voltado. Eu fiquei sabendo. Então eu entrei, bate palma aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro conta história. Aí peguei o telefone, Carlos Alberto, aguenta aí. Peguei o telefone, fala, alô? Fala aí, Biricutico, tá onde? E o Carlos Alberto sentado, assim, me esperando, sentado no banco. Tá onde, Biricutico? Vou começar com o Carlos Alberto aqui, 10 minutinhos, vou lá pro pagode. Lá no pagode do Tinfinco. Isso, tu vai pra lá depois? Ué, tu não vai mais? Como assim tu não marcou comigo, cara? Por quê? Tu tá onde? Tá na casa da tua mãe? Como assim na tua casa? Você não tinha saído de casa? Você não tinha separado da tua mulher, Biricutico? Você voltou pra tua ex-mulher. Tá bom. Tá bom. Ô, Biricutico, não tem nada a ver com a tua vida, não. Mas o cara voltar pra ex-mulher é muita falta de criatividade. Bicho, o Carlos Alberto quase caiu do banco, ele acertou nele, você tá entendendo? Claro. Então isso pegava de surpresa, o improviso, é o frescor da história ali. É como se a gente tá conversando aqui agora, sim. Entendeu? Um dos pontos que eu acho que é diferencial na galera do humor é a velocidade de raciocínio para aproveitar uma oportunidade. Você tá no teu show, se acontece alguma coisa ali, cara, os grandes humoristas são assim, né? Mas é condicionamento. Você tá nessa lista, é condicionamento, né? É treinamento. É perceber e não deixar passar, né? É condicionamento. Você fica condicionado àquilo. Tudo que você... Porque você tá... O cara que tá no show de humor sozinho, né? Que é o meu caso, quem faz humor solo,
ele tá vendo tudo, ele tá ali no palco, mas ele tá vendo tudo, ele tá vendo quem tá passando lá atrás, ele tá vendo quem espirra, né, quem tosse, quem tá conversando, ele percebe isso tudo. Então a mente do cara tá ali trabalhando, rodando, então quando acontece alguma coisa, eu no meio de uma história minha, se acontecer alguma coisa, alguém tossir ou espirrar, eu não paro. Por quê? Porque senão atrapalha o andamento da minha história, entendeu? Então eu interajo muito pouco com a plateia. Senão eu destruo tudo aquilo que eu construí na cabeça do espectador. Porque as histórias do Paulinho Gogó, a história do enterro do Noronha, da depilação, da maternidade, é tão teatral que eu vou construindo na cabeça de quem tá me vendo ali aquela cena todinha. Então se eu parar no meio para poder interagir com alguém que tá conversando, alguma coisa assim, primeiro, eu destruo na cabeça de quem tava vendo e destruo na minha cabeça também, porque para estar contando aquilo, tem que estar vendo aquela cena todinha para você acreditar. Perde a linha, né? Você perde a linha, você perde o time, você perde o andamento do show. Mas o humorista, porque tem humorista, por exemplo, o Matheus Ceará, o Renato Albani, o Vitor Sarro, o Afonso Padilha, essa galera, eles fazem humor quase que o tempo inteiro. Sim. Qual é o teu nome, meu amigo? Aí fala. César. César, ô César, tudo bom? Tá sozinho aí, César? Tô. Tá sozinho? César, qual a tua profissão? Sommelier de cerveja. Sommelier de cerveja? Pô, legal, cara. Como é que você faz, assim, o que você bota na boca, você sente o sabor? Quer dizer, qualquer coisa que coloque na tua boca... Então, o cara, ele já vai... começa ali. Ele vai em cima de... Cara, isso aí é difícil, tá? Tem que ser muito... Afonso Padilha é um cara que eu gosto muito por isso. É um raciocínio rápido. Renato Albani, inteiro, né? cara. Renato Albani é fabuloso. Matheus Ceará, se deixar, ele faz 8 horas de show só conversando com a plateia e humor em cima de quem tá respondendo pra ele. É casado? Não, sou solteiro. Pô, tem quantos anos? Tem 50. Até hoje não casou e não sei, entendeu? Os caras têm um condicionamento em cima disso. Eu não, eu fico mais contando as histórias, criando a imagem das histórias na cabeça do espectador. É isso. Manfrini, eu vou te interromper um minutinho, porque você tá no lugar certo, na hora serva. Na hora serva. Agora é hora de falar um pouquinho dela. Que a gente gosta tanto. Deixa eu dar um brinde pra galera que tá assistindo a gente. Pessoal, hoje eu tô com uma Weiss, uma cerveja de trigo, estilo alemão. E eu acredito que seja a primeira cerveja fora das cervejas de massa que a grande maioria de nós que somos apaixonados pelas cervejas artesanais, a grande parte da gente começou com uma Weiss. Por quê? Cerveja leve, teor alcoólico baixo, uma cerveja que esse estilo é bem fácil de encontrar em gôndola de supermercado. Sugiro para você que quer começar a despertar novos aromas, novos paladares, começa com uma Weissbier, tá? Ou como gostam de falar os alemães, uma Hefeweizen. Mas é mais difícil a gente falar Weiss, que é mais fácil. Weiss, levinha. No aroma dela você já vai perceber um frutado que é bem característico. Cerveja leve, meu convite para você, vem brindar com Hora Serva, com uma Weissbier, e não se esquece, segue a gente nas nossas plataformas, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, Hora Serva, e não esquece de deixar teu like aqui, porque a conversa tá merecendo like. Maurício Manfrini e Paulinho Gogó na mesma conversa, na mesma mesa de boteco, merece seu like. Manfrini, eu agora quero te perguntar uma coisa. Vamos começar a falar um pouquinho mais do Paulinho Gogó. Show. Você falou que começou ali fazendo uma voz diferente ali na rádio e tudo mais, mas você se inspirou em algum Paulinho Tantã na época? Era Paulo Tantã. Você se inspirou em algum Paulo Tantã que você conheceu ou foi uma soma de vários Paulos Tantãs que passaram pela tua vida? Não, eu saía da rádio e na Rua do Livramento tinha um sindicato dos arrumadores do Cais do Porto, em frente tinha um botequim. Eu reparei que ali toda sexta-feira eles ficavam reunidos ali, fazendo churrasco, tomando cerveja, aqueles caras do Cais do Porto, com calça de vinho, com camisa seda javanesa, sapato bicolor, e ficavam contando umas histórias ali, falando, né, como é que foi na noite anterior, como é que foi no pagode. Eu comecei a perceber que poderia, né, me dar aquilo dali, eu poderia tirar alguma coisa daquilo dali. Que é o típico malandro carioca no bom sentido. Exatamente. Malandro no bom sentido. Pô, e a Patrulha da Cidade, um programa extremamente popular, um sucesso absoluto.
E aí eu parava ali, cara, e falei, pô, isso aqui me dá um personagem. Comecei a rascunhar algumas coisas, escrever um personagem que conta história, que fala de derrota, fala de vitória, fala dos outros, fala dos amigos dele, enfim, um personagem meio que universal, você pode falar de qualquer coisa. E me faltava a voz do personagem. Porque eu já fazia várias vozes na patrulha, então esse personagem não podia ter nenhuma voz, não podia ter uma voz parecida com todas as outras que eu fazia na patrulha. Eu ficava em casa treinando, tentando achar a voz, não achava. Não conseguia encaixar de jeito nenhum. Eu tava com o personagem pronto na cabeça, botei o nome de Paulo Tantan, que eles estavam sempre no pagode lá tocando. Falei, porra, Tantan, Paulo Tantan de pagode. Pensei em Paulo Reco-Reco, Paulo do Cavaco, alguma coisa assim, mas falei, Paulo Tantan é legal. E Tantan também, cara, é meio Tantan, né? Mas a ideia não foi nem essa. Que depois aconteceu um fato parecido com esse aí. E aí eu um dia cheguei mais cedo, não tinha ninguém lá no botequim, tava só eu e o dono do botequim. E aí, rapaz, do nada assim, entrou um negão de 2 metros de altura, rapaz, falou, seu Manel! Aí eu fiquei olhando assim, ele falou, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. E com a boca assim. Aí eu falei, porra, é o Paulinho Gogó, cara. A timbragem da voz, falei, cara, é a voz do Paulinho Gogó, é o jeito do Paulinho Gogó falar. E fiquei conversando, fiquei ouvindo o cara conversando com o dono do botequim. Aí contando, ó, minha mulher, rapaz, deu um merdelê lá em casa essa noite, bicho. Minha mulher descobriu que eu tava fazendo serviço sem nota. Pô, pelo amor de Deus, foi o maior sanhaço. O cara era o Paulinho Gogó, bicho. Eu fiquei olhando pra ele, igual eu tô te olhando assim. Só que daqui a pouco ele percebeu que eu tava olhando pra ele. E eu não percebi que ele tinha percebido que eu tava olhando pra ele. Aí ele falou assim, seu Manel, o senhor agora permite frequentar homem sexual aqui no estabelecimento do senhor? Aí eu falei, ô meu amigo, não sou homossexual não tem nada a ver, tem nada contra, mas é que eu trabalho na rádio aqui. Eu criei um personagem, eu não tô achando a voz dele. Cara, quando você entrou, você tem a voz do personagem. Então por isso que eu fiquei te olhando pra poder pegar a embocadura, o jeito de falar, né? Pra poder, o som da tua voz não sair do meu ouvido. Pra eu registrar isso pra depois ensaiar e treinar o personagem. Ele, tu não é homem sexual não, irmão? Eu falei, não sou não. Ele, pô, sacanagem, seu Manel. Achei que ia comer mais um hoje. O cara era o Paulinho Gogó, era o próprio, aí conversei uma meia hora com ele ali. E no outro dia eu fui pra rádio, experimentei o personagem na rádio. O personagem encaixou. E tu nunca mais encontrou ele? Nunca mais, cara. E olha que eu trabalhei 21 anos na Rádio Tupi, já parei outras vezes ali no barzinho e nunca mais vi o cara. E aí perguntei ao dono do barzinho, como é que é o nome daquele cara que veio aqui ontem? Ele falou, cara, esse cara vem de vez em quando só aqui. Ele deve ter vindo aqui umas 2, 3 vezes só. Chegou no dia certo, né, pra você ali. O cara foi ali só pra me dar a voz e nunca apareceu. Né? Era eu. E claro que se aparecer eu vou reconhecer, que a imagem dele eu conheço, né? E foi dessa maneira, cara. E aí o personagem começou. Quando eu fui pra escolinha do professor Raimundo, era Paulo Tantan. Mas aí o coordenador da escolinha falou, Manfrini, primeiro dia de gravação, Manfrini, vai ter que mudar o nome do teu personagem. Eu falei, por quê? Porque o Chico, no final da escolinha, ele reprisa alguns quadros dos programas que ele fazia antigamente. Então tem um quadro que é o Só Tem Tantan, que ele fazia com Francisco Milani. Não sei se você lembra que ele era um psicólogo e o paciente. Então, com a camisa do Vasco, o outro psicólogo falou, Só Tem Tantan, Só Tem Tantan. Então pode ser que vá conflitar. Aí eu escolhi Paulinho Gogó de contar a história. Primeiro e botei no diminutivo, Paulinho, que é mais íntimo, né? Sim, fica mais carinhoso assim. Paulinho Gogó. Quando você falou Tantan a primeira vez, eu pensei do Tantan porque ele é meio maluco. Eu pensei então, mas eu também não tinha pensado nisso. O cara que falou, entendi. Tem lá o Só Tem Tantan, de maluco, pode conflitar com o teu de Só Tem Tantan. Então... E o que tem do Maurício Manfrini no Paulinho Gogó e vice-versa? E não vem me dizer que tu dá 5 catucadas na nega e ainda vai pra obra que eu não vou acreditar, não. Não, esse dia daí, Paulinho Gogó falando, eu cheguei e falei, nega Juju, se preparem, porque hoje à noite, ó... Ela falou 6, falei, não, uma, bem devagarinho. Mas o que você tem aí? Você tem um pouco de Paulinho Cara, Gogó? Não tem Paulinho nada, Gogó tem um pouquinho do nada Maurício de Paulinho Manfrini. Gogó, nada. Só o bom humor. Sou um cara muito bem-humorado, basicamente bem-humorado o tempo inteiro. Não sou um cara de ficar fazendo piada o tempo inteiro. Sabe aquele cara que te encontra contando piada, tu não consegue conversar sério com a pessoa? Eu não sou desse, assim, de ficar o tempo inteiro contando piada. Mas eu sou muito bem-humorado. E quando eu não tô bem-humorado, eu nem saio de casa, pra não correr o risco de encontrar uma pessoa que gosta de mim
e eu tá mal-humorado. Então, que isso é uma confusão que as pessoas às vezes fazem, né? Parece que o humorista não tem direito de um dia ele tá um pouco mais pra baixo. Cara... Aí o cara te encontra justo nesse dia, porra, Maurício Manfrini é antipático pra caramba, porra, você não tem direito de ter um dia, porque né? Não, o Paulinho Gogó, ele é muito expansivo, né? Ele usa aquela roupa, coisa e tal. E às vezes eu ando assim, na rua. Aí a pessoa me encontra, ué, Paulinho Gogó. Eu falei, opa, cadê? Eu falei, cadê o quê? Não, cadê a roupa? Eu falei, não, bicho, eu não ando daquele jeito. Porque o cara acha que o Paulinho Gogó existe, entendeu? Sim. Mas por um lado é legal. Não, é legal porque pra mostrar o tamanho que eu criei um personagem que virou verdade na cabeça das pessoas. Esse conselho que me deu foi o Golias. Eu vou te explicar como é que foi isso. Então eu falo, não, cara, eu ando normal. O cara acha que eu ando daquele jeito. Então, quando eu tô muito assim, com algum problema, todo mundo tem problema. Claro. Problema familiar, problema profissional. Quando eu tô meio chateado assim, então eu evito sair de casa pra não correr o risco de encontrar uma pessoa, ô, Paulinho Gogó! Opa, tudo bom? E a pessoa fica meio frustrada com isso. Então as pessoas me encontram muito na rua e falam um bordão. Paulinho Gogó, eu já vou na voz também. Fala, Paulinho Gogó, opa, beleza, irmão? Porque o cara conhece o Paulinho Gogó. Ele quer falar com o Paulinho Gogó, né? Paulinho Gogó. Ele fala, quem não tem dinheiro? Aí eu conto história, o cara, valeu. Então, é o jeito do cara de ser carinhoso comigo. Ele não tem como perguntar da minha família, ele quer falar com o Paulinho Gogó. E eu, cara, eu tenho essa consciência. Você falou de um conselho que o Golias te deu? Sim, porque eu trabalhei na rádio fazendo esse monte de personagem, né? E era um personagem flutuante na patrulha da cidade. E fora isso, eu fazia o Esmeraldino Silva, que era um comentarista esportivo, que eu não sei mais como é que faz. Tem muitos anos que eu não faço. Ele comentava sobre futebol, tinha a Samantha e o Paulinho Gogó. E eu tinha essa questão, será que um humorista tem que ter vários personagens? Porque, pô, Chico Anísio teve 209 personagens. 209 personagens. Inacreditável. Claro que hoje em dia ele poderia fazer só uns 4, os outros ele não poderia mais fazer, né? Verdade. Hoje ele só teria 4. Então, eu, na Praça Nossa, lá no camarim, uma vez com o Golias, falei, Golias, é essencial que um humorista tenha vários personagens, que o fulano de tal, o Chico tem 209, o fulano de tal tem 50, o outro tem 80, um tem 40. Será? Ele falou, não, cara, não é essencial, não. Se você tiver, beleza, mas eu tive 5 ou 6 por acaso, que é a Isolda, Bartolomeu Guimarães, um velhinho que falava e dormia durante a conversa. Bartolomeu Guimarães, o Ala, né? O Ala, o Profeta, o Pacífico e o Bronco. Mas o que aconteceram? Cara, o ideal é que você tenha um personagem verdadeiro, que as pessoas olhem pra ele e acreditem que ele existe. Então, se você tiver a ideia de criar um personagem que toca cavaquinho, Chico do Cavaco, não, coloca o Paulinho Gogó tocando cavaquinho. Se você criar um personagem que sapateia, coloca o Paulinho Gogó sapateando. Teu personagem é universal. E aí ele percebeu aquilo que eu percebi quando eu fui criar o personagem. O personagem pode fazer qualquer coisa, pode falar qualquer coisa. Falou, porque aí teu personagem vai ficando encorpado, vai ficando verdadeiro e as pessoas vão acreditar que ele existe. Cara, e tirou um peso das minhas costas de ter que ter vários personagens. Você imagina, pra municiar o Paulinho Gogó, dá um puta trabalho, você fica arrumando história pro personagem. Agora você imagina você municiar 10 personagens, com características diferentes, com linguagem diferente, com vozes diferentes. É difícil, cara. Sim. E você tá sempre renovando, né? Não, trazendo elementos exatamente. novos. Então eu fui colocando tudo no personagem. Sim. E aí acertou na veia. Tanto é que as pessoas acreditam que o personagem... E tem gente que me encontra, e aí, o Paulinho Tuntum? Ele dá muito trabalho, teu filho, Paulinho Tuntum, que é o filho do Paulinho Gogó? Eu falei, não dá muito trabalho não, ele estuda no Jardim Escola Froquinho de Neve, ele é educado pra caramba. Manda um abraço pra ele, manda um abraço pra Nega Juju. Então quando o cara manda um abraço pra Nega Juju, porque ele acredita que o personagem tem a Nega Juju como esposa. Então isso aí me tirou um peso das costas de ter que ter vários personagens e eu consegui incorporar, fazer o personagem, fazer o Paulinho Gogó virar verdadeiro. Você falou do filho do Paulinho Gogó. Tem filho, sobrinho do Maurício Manfrini que tem essa vibe também, tem essa veia artística também? Tem alguém aí na família que tá vindo também? Não, de humor não. Meu filho é muito bem humorado, mas meu filho é músico. Meu filho tem 13 anos, toca piano. Aí essa parte ele herdou. Herdou a parte música. Mas aí ele herdou bem herdado, irmão, porque ele toca muito. Ele tem 13 anos, toca Beethoven, toca Queen, toca... E ele tem um bom gosto musical fabuloso. Toca Phil Collins, toca Ed Sheeran, toca Beatles, entendeu? Mas aí ele é fera no piano mesmo, vai começar a fazer show já.
Ah, bacana, legal. Vai, 13 Bom, anos. A veia musical tá ali. Aí ele Se herdou não a parte foi- musical. É. E o que eu achei legal, porque talvez se ele fosse humorista, ia ter a comparação, A como pressão, sempre tem. claro. Só é humorista por causa do pai, só tá na televisão Não é fazendo tão um engraçado quanto o pai, né? E não dá nem o tempo do cara maturar, né? Agora, músico não. Músico ele é melhor do que eu 50 milhões de vezes, entendeu? Sim. Então eu tenho musicalidade. Ele não, ele é músico de fato. Ele tem ouvido musical. Chegar, Yuri, que nota é isso aqui? Ele fala, bate de novo, ele. Dó menor. Ele vai no teclado e dó menor. Ele tem ouvido absoluto, entendeu? Ouvido absoluto é um negócio difícil. Ele tem. Tem que desenvolver mesmo. Ele ouve uma música, mesmo sem ele conhecer a música, ele não conhecer a música, ele ouve a música, vai no teclado, pega o tom e vai acompanhando. Então tem que investir. tem que Não, investir. já quero me aposentar, meu. Eu quero de volta tudo que eu investi nele. Não pode aposentar. O Paulinho Gogó não pode aposentar. Paulinho não, Gogó pô. aposentado vai fazer Não show. pode. Vai fazer show. Tem que ir, levar tem assim que ir. mesmo. Todo boteco tem a hora de arriar as portas e fechar. Sim, claro. Eu tenho um boteco também. Ah, é? Tem o Bar do Gogó lá no Multishow. Então- É triste quando eu recebo um convidado, aí, pô, porque a conversa é tão boa, né, fechamento? É E aí, isso. na hora temos que arriar as portas do bar. Então, Infelizmente chegou essa hora. Eu quero agradecer a vocês dois por terem vindo. Maurício Manfrini, Paulinho Gogó. Vou fazer o seguinte, Maurício. Pra você que não bebe, presentinho aqui do pessoal da Óticas Carol do show. Recreio Shopping. Beleza? E pro da onde? Da onde? Recreio Shopping? Recreio O Shopping. que tem aqui? Ih, Pô, aí peraí, agora deixa eu tirar contigo, é aqui, surpresa. parceiro. Peraí. Opa, Surpresa. maravilha. Ih, óculos escuro, que bonito, ó. Esse aqui é pra minha esposa, né? Esse é pra esposa. Pra nega. Pra nega Juju. Show de bola. Obrigado aí, Ótica Carol. Recreio. Quase não tá fazendo Recreio sol de esses dias aí, né? Bandeirantes. Valeu. Isso aí, o quê? Pro Paulinho Gogó, Essa é pra mim? é pra você, Paulinho. Show. 2 Hop Lager. Porra, cerveja top, cervejinha leve, boa de beber. Maravilha. Pode chamar o Birico-Tico e rachar com ele lá. Não, essa aqui eu vou tomar com a nega Juju de noite. Fechou? É isso. Vou dar uma castigada nas entrefolhas dela, irmão. Vai ser de bola. Eu já tive um botiquinho com a nega Juju, sabia? Eu ficava atendendo no balcão e a nega Juju ficava lavando os copos, né? Ela me ajudava. Só que aí enjoou aquilo, né? Eu ficar sempre no balcão e ela ficar sempre lavando os copos. Eu falei, nega, vamos trocar de posição. Ela falou, vambora. Eu falei, eu vou ficar lavando os copos, você fica no balcão. Isso é fato venéreo, tá? Ela ficou lá no balcão, fiquei lavando os copos, aí entrou um camarada, já tava mamado já, e falou assim, eu queria tomar um conhaque. A nega Ju não sabia onde é que tava o conhaque, falou, Paulinho Gogó, onde é que tá o conhaque? Conhaque temos? Falei, temos sim, nega, tá na prateleira de trás aí, ó, em cima do como é que fala? Em cima da vodka. Ela pegou, colocou o conhaque pro pé de cano, o pé de cama bebeu e saiu voado. Eu continuei lavando os copos. Aí daqui a pouco entrou outro cachaceiro. Falou assim, eu queria tomar um uísque. A nega Ju falou, Paulinho Gogó, uísque temos? Falei, temos, tá na prateleira de baixo. Ela pegou a garrafa de uísque, colocou uma dose pro cara, o cara tomou e saiu voado. Aí entrou outro pé de cana. Falou assim, eu queria tomar vinho. A nega Ju falou, Paulinho Gogó, vinho, temos? Falei, temos. Tá atrás da partilheira, tá escondidinho aí. Ela pegou, colocou um copo de vinho, o cara pegou, bebeu e saiu voada. Daqui a pouco entrou um cara mais bêbado de todos. Aí falou assim, queria tomar um mé. A nega Ju falou assim, Paulinho Gogó, mé temos? Eu falei, só esperar eu acabar de lavar os copos, nega. Vai poder fazer isso então depois da cervejinha então, Paulinho. Beleza? Manfrini, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigadão. Falou. A hora serva. É isso aí. Tamo junto e menstruado. Quem não tem dinheiro, conta história. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu.